Começando o primeiro episódio dele, nosso podcast Cancha pelo Mundo. Hoje eu aqui, meus colegas, né? Nova invenção do Cancha Verso, primeiro podcast. Estou eu aqui, meu amigo Theo. Theo, o que é o podcast? Como é que vai ser hoje? Cara, pra deixar a explicação bem breve, o Cancha pelo Mundo é um podcast que, ao invés de falar da dupla Grenal, olha pro futebol pelo mundo, pela cancha, pelo mundo. A gente fala de Champions League, a gente fala de seleção, a gente fala de campeonatos continentais de todos os lugares. Qualquer história interessante que estiver acontecendo no futebol global, vai ter aqui. E meio que é isso. A gente já falou bastante sobre o podcast nas redes sociais do Papo de Cancha. Dei uma explicação um pouco mais longa. Mas a gente está aqui hoje especialmente para falar de tudo que aconteceu nessa semana incrível do futebol. Uma semana maravilhosa, uma semana de Champions League. Tivemos dois confrontaços, jogaços essa semana, nas voltas das quartas de final. Tivemos dois outros jogos também, não tão jogaços quanto, mas bons jogos também, grandes confrontos. E estamos aqui para falar disso. Comigo aqui do meu lado, Amanda. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês novamente, falar sobre Champions League, que nem o Theo falou, jogos inacreditáveis, incríveis, que definem a competição, a maior competição do planeta. Prazer estar aqui. E do outro lado, Mota. E aí, Mota? Muito prazer, sou Gustavo Mota. Cadê? A câmera tá focada em mim. Sou o Gustavo Mota. É um prazer estar aqui ao lado dessa equipe, toda a produção aqui atrás que faz esse programa acontecer. Vamos falar então de Champions League e futebol pelo mundo. Aproveitando, né? Temos alguém na mesa de camisa do Bayern, enfim, acho que dá pra começar por aí. Jogo bom ontem, né? Eu vi o jogo, mas eu quero saber dos meus comentaristas o que acharam, como foi, como é que tu viu o jogo, Amanda? Cara, pra mim foi o melhor jogo, Foi o jogo da da Champions Champions. League, desse mata-mata até agora. Foi o melhor, placar agregado 6-4, jogaço. Pra mim foi um jogo frenético desde o início, a gente percebe por causa que o Neuer fez uma falha no primeiro gol, logo aos 4 minutos, se eu não me engano, foi bem no início. Segundos, até eu diria, 30 segundos. Pois 33. foi 6 minutos o gol do Bayern pra empatar. O Neuer faz essa falha inacreditável e o Arda não desperdiça um chute clássico, um chute de Valverde, poderia dizer assim. E logo aos 6 minutos o Bayern já empata. O que eu achava que poderia ser uma remontada histórica do Real, caiu ali, logo no primeiro tempo, logo no início do jogo. Mas fizeram mais um gol e assim o jogo foi frenético desde o início. Não sei. Foi um baita jogo. Foi como ela disse, o jogo da Champions até então. Desde o jogo da ida, a gente já sabia que o Real ele ia voltar com tudo para tentar reverter esse placar lá em Munique. Até porque o jogo da ida não foi um jogo ruim. Por ambas as partes, foi um jogo bem trincado, bem pegado. Então ali já tinha sido um baita de um jogo. A gente viu o Neuer falhando, o que é raro, entende? O Neuer teve uma atuação histórica no jogo da ida, então ele falhando, dando ali gol pro Real, foi algo que realmente não estava, pelo menos na minha lista de coisas. E falha nos dois gols. E Né? falha duas vezes o Neuer. Já é um cometa ver o Neuer falhando uma vez, ele falhou 2 vezes no mesmo jogo. Mas em competição foi bem depois. Eu achei que no segundo tempo ele até ajudou o Bayern a se Ele salvar de pega alguns uma bola lances. do Mbappé, É. que o Arnold cruza, uma peixeira chapando, e, defesa bizarra. E até é engraçado, assim, o jogo de ida é um jogo muito, muito bom. A gente até... Quer dizer que comentou, mas não teve o piloto. Mas a gente até falou sobre o jogo, assim, que a primeira partida poderia ter mais gols, tanto do Real quanto do Bayern. E esse é um jogo que poderia ter menos gols, na verdade. É um jogo de 7 gols, só que é um jogo que, assim, 3 gols não tem muito mérito, digamos assim. O gol do Arda Güler, o primeiro, o Neuer entrega. O segundo gol, eu não entendo como o Neuer toma um gol. A falta bem batida mas o Neuer tá na bola de corpo inteiro, ele até vai defender de pé, ele não se atira. Eu acho que ele tá desacreditado Ele que a bola... falha. Mas estranho, Ele não entendeu o foi que bem aconteceu. estranho. Cara, a falha do Lunin também é loucura, assim. No primeiro gol do Real, né? Eu não do sei se Bayern, ele do ficou Bayern. atrás Não, de algum primeiro gol do jogador Bayern, do... né? Eu não sei se ele ficou atrás de um jogador do Real, não entendi. Cara, o Lunin tava em algum lugar, eu acho que nem ele sabe onde ele tava. Podia ter saído um gol olímpico da posição do Lunin, foi tão ruim assim. Achou Pavlovic. Bom jogador. Bom jogador, Pavlovic. No meio da área, sozinho praticamente, não tinha ninguém marcando ele. O Lunin tava do outro lado da pequena área, um gol bizarro. Um jogo que, ao mesmo tempo que teve esses gols bizarros, também teve golaços. Teve, especialmente o último gol do jogo, o gol do 4-3, que selou a classificação do Bayern de Munique, um golaço de Olise, que pra mim é o nome desse confronto, não só do jogo de volta, como também o jogo de ida. Olise jogou muita bola, obviamente o trio atacante do Bayern joga muita bola, o Dias, o Kane e o Olise, mas eu acho que o grande destaque dessa partida, e talvez da Champions até agora, seja o Olise. E até o Olise, primeiro tempo, assim, eu acho que ele faz o primeiro tempo bem contido, não joga tudo isso, mas, cara, o segundo tempo é loucura. Ele ensaia, inclusive, o terceiro gol que ele faz, né? Que, vou dar um momento aqui de alegrete, né? Previ o gol, né? Mandei no nosso grupo aqui, ó. A terceira, o chute vai entrar e entrou. Ele ensaia, ele pega, bota a primeira, bota a segunda. 2 chutes iguais. E na terceira, ele nem chega a dar chapada, ele só... Cara, é um chute bizarro. Ele só dá um biquinho ali. E, cara, bucha, é bizarro, assim. E até a gente traz aqui, né? Os três hoje formam o melhor ataque da história da Bundesliga, com 105 gols. Fizeram no fim de semana, bateram
a meta, enfim, o recorde, cara, é bizarro assim que os três jogam. O Harry Kane pode ser bola de ouro tranquilamente, o Olise pode ser bola de ouro tranquilamente, o Lúcio nem tanto, ontem achei que jogou mal, apesar do gol assim, mas, cara, Que foi um gol lindo também, uma baita batida. é um ataque bizarro. É uma... Uma jogada bonita também, né? Letra e tal. É que, na verdade, quem vinha sendo a estrela, a grande estrela desse trio era o Harry Kane, mas o Olise, ele chega para colocar o nome dele entre os grandes principais concorrentes a prêmios individuais nessa temporada. Eu peguei umas estatísticas, em 50 jogos, ele fez 20 gols e 29 assistências. 29 absurdo. assistências. 29 O Bayern de loucura. Company tem como característica ser um time muito goleador e o Olise ele vem sendo peça-chave para isso, então ele já coloca o nome dele, inclusive, entre os concorrentes, principais 5, eu diria, concorrentes a melhores jogadores deste ano. E é interessante trazer o nome do Kompany, porque o Kompany é um técnico jovem no quesito técnico, né? Esse jogador, jovem. obviamente. Ele teve um trabalho anterior que não foi considerado bom. Ele rebaixou um time, o Burnley, na Inglaterra. E ele foi desse trabalho direto pro Bayern de Munique, o que muita Incrível. gente na época Sim. criticou, porque, cara, ele tá dando um carteiraço por ele ter sido Kompany, mas não faz sentido ele agora como técnico. Ninguém entendia no início qual Ninguém foi a entendeu, decisão mas do Bayern. vendo esse Bayern jogar é muito E visível. para um como ele jogador faz um que se grande destacou trabalho. na Bundesliga, né? Na Premier League, Premier foi League, ídolo sim. do Manchester City e agora como treinador da Bundesliga, eu acho. Sim, vem fazendo Um trabalho baita muito incrível. Baita E o trabalho. Mota traz os dados, né, do Olise de assistências, e salvo engano, ele tá 2 assistências de bater o recorde do Messi. O que é bizarro. Isso é assim. incrível, isso é uma loucura. Tipo assim, tu poder comparar um cara desses, de 20 e pouquíssimos anos, 24, salvo engano, ao Messi é loucura, assim. E até queria perguntar pra Amanda, né, que tá de Bayern hoje, queria até ver, né, a opinião dela, se ela vai ser clubista, se não vai ser, pra onde que ela vai jogar hoje. Camavinga, bem expulso, mal expulso, como é que tu vê o lance? Na verdade, eu nem entendi o lance, pra ser sincera. Eu fiquei na dúvida se era por causa da falta ou se porque ele deu aquela segurada na bola que atrasou o jogo. Eu não entendi. E que nem o Theo a gente estava comentando antes, que talvez o juiz não tenha lembrado que deu o primeiro amarelo pra ele, pra depois ser dado esse amarelo e teve que expulsar, Sim. não teve que fazer. Porque o segundo amarelo. Quando o juiz sabe que o jogador tá amarelado, ele não dá amarelo por qualquer coisa. Ele dá o amarelo como se fosse um cartão vermelho. Exato. E esse amarelo do Camavinga foi visivelmente um amarelo que o juiz deu pra tentar esfriar o jogo. E daí, segundos depois, mudou ele lembra, todo o jogo. "Putz", E mudou todo Uma o jogo. expulsão muda o jogo. Na hora que o Camavinga ainda tava em campo, podia ter ido pra qualquer um dos dois times. A expulsão do Camavinga troca completamente o quadro e traz esse fim absurdo do Bayern de Munique. E não é também a primeira vez que o Bayern de Munique é expulso em um confronto de quarta de final da Camavinga. Champions League. Camavinga. Isso. É expulso em um confronto de quarta de final da Champions League. Ano passado, contra o Arsenal, onde o Real Madrid também foi eliminado, o Camavinga foi expulso no jogo de ida. E foi uma grande... Na época, ele estava sendo titular do Real Madrid. E foi uma grande perda para o segundo jogo que o Arsenal eliminou, eventualmente, o Real Madrid. Então, o Camavinga tem se provado, por mais que seja um grande jogador, o Camavinga tem se provado um pouco inconfiável em situações de grande pressão. Ele é um jogador que deixa chegar na cabeça dele e visivelmente deixou chegar na cabeça dele ontem. Ele estava muito nervoso, tanto que aquela segurada de bola, ou a coisa que eventualmente tirou a expulsão dele, imprudente. Independente dele de ter sido uma punição muito pesada, o juiz não estava errado de dar o amarelo para ele. E até assim, a gente falou muito desse jogo, né, de Real Madrid e Bayern, e assim, até o Theo tinha me dito antes do programa que, cara, é o confronto que mais vezes rolou na Champions. São 30 confrontos. E, inclusive, a gente pega o retrospecto. O Bayern, fora o jogo da ida, né, não vencia o Real Madrid há 14 anos. 2012. O que é loucura, desde 2012. Né? A gente tem aqui a última Schweinsteiger. vitória antes do jogo da ida. E, assim, não só a última vitória, mas também última classificação. Porque, beleza, não vence há 14 anos, mas pode não se enfrentar. Países diferentes. Mas não. Nesse meio tempo, nesses 14 anos, foram 4 confrontos de Champions. Nos 4 confrontos, o Real Madrid passou tranquilo pelo Bayern. Então, assim, o Bayern consegue, além da vitória no Santiago Bernabéu, da vitória ontem, cara, quebra 14 anos de uma hegemonia e 4 confrontos de Champions, cara, é muito tempo. É muita coisa. E esses 14 anos de hegemonia, na verdade, não mostram a foto completa desse confronto. Porque são 30 partidas individuais que Real e Bayern se encontram na Champions League. Dentro disso, são 13 vitórias do Real Madrid, 4 empates e 13 vitórias do Bayern. É um dos confrontos mais equilibrados do mundo. Em gols, o Real tem 49 e o Bayern tem 48. É um confronto muito pesado, até pelo Real ter 15 em Champions League e o Bayern ter 6. É um confronto de 21 Champions League em campo. E foi um jogo que entregou 21 Champions League. Foi um jogo lindo. Sim, foi foi um o jogo confronto da Champions. E o maravilhoso. fato do Neuer estar nos dois jogos também, pra mim, é É até um inacreditável. ponto, né? A gente brinca muito que, confronto de X Champions League contra o Real Madrid, porque, pô, o Real tem 15. Confronto de 16 Champions. 15 de um lado, uma do outro. Mas tem um confronto de 6 Champions Leagues que se aplica a isso. O Barça, que tem 6, ou são 5 agora? Não tenho certeza, não tenho certeza. Me perdi, mas deveria saber. Mas tem Barça e Atlético de Madrid, Atlético com 0 Champions, busca a sua primeira. E informação, tá? Esse confronto a Champions já rolou outras 2 vezes.
Nas outras duas, a Atlético de Madrid passou. E, pô, por que eu falei de X Champions para um, 0 para o outro? Porque, enfim, as outras duas vezes que se enfrentaram na Champions League, passou o Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid chegou nas duas vezes na final da Champions. Ou seja, pergunto, meu camarada Mota, quero que tu me diga, tu acha que dessa vez o Atlético chega na final de novo? Eu tenho certeza. Isso, na verdade, é até trazendo um pouco do contexto do backstage aqui do nosso programa. Eu já tinha falado, eu dei minha opinião. Eu acho, sim, que o Atlético tem total condição de passar do Arsenal, tá bom? Não tenho a menor dúvidas em relação a isso. E eu acho que chega, sim, à final. E não digo que é muito também imaginar o Atlético vencer nessa Champions. Até porque eles têm um futebol que é muito visto aqui na América do Sul, que é um retranqueiro, né? Então, assim, esse retranqueiro pode funcionar como uma arma contra um PSG, talvez. Vejo isso funcionando bem. Então não tenho dúvidas de que o Atlético ele chega com uma vantagem, inclusive, contra e o Atlético não começou bem o jogo. Eles estavam muito pressionados. O Barcelona, desde o início, parecia... Na minha opinião, eu pensava que ia ser goleada, mas conhecendo a Champions League em si, a gente percebe que não tem resultado definido, nada está definido desde o início do jogo. Mas o Yamal, por exemplo, ele entrou aos 30 segundos, já metendo uma bola no gol, o Musso defende no cantinho, e já aos 4 minutos já consegue o gol, eles vão embalando, e pra mim, na minha opinião, ia ser uma goleada do Barcelona. Sim. Em cima do Atlético. O primeiro tempo foi muito isso. Foi Barcelona e dava aquele ar de, meu Deus, é uma remontada. O que esfria o jogo depois do 2-0 do Barcelona, que foi um 2-0 merecidíssimo, um lindo jogo de ataque da Barcelona, é o gol do Lookman, o gol do Atlético de Madrid, um pouco depois do segundo gol do Barcelona, que esfria um pouco o ânimo do Barcelona. Outra coisa que também esfriou um pouco o ânimo do Barcelona foi o atendimento médico. O nariz quebrado ali. O nariz, que é uma cena... é uma cena inexplicável. Inexplicável, jorrando sangue. E isso esfriou muito o ataque da Barcelona. Isso também deu tempo do Simeone, o grande professor Simeone, um dos meus favoritos, talvez meu favorito, esfriar bastante o jogo e explicar um pouco para o Atlético a tática mirabolante dele, que deu certo. O Simeone, o segundo tempo do jogo foi um segundo tempo clássico de Diego Simeone. Um segundo tempo onde o Atlético de Madrid conseguiu conter a ameaça do Barcelona, mesmo entrando diversos substitutos para ficar na frente do gol. Que não entraram bem os do Barcelona, tá? Não entraram bem. Rashford, Leva, eles... Acho que até, inclusive, pioraram o jogo do Yamal. Ele não conseguiu mais render. O Yamal no segundo tempo não rendeu. Tudo que o Yamal conseguiu render no primeiro tempo, jogando muita bola, não rendeu no segundo. Talvez a substituição mais estranha, mas se tu acompanha a Barcelona há mais tempo, tu já sabe que isso é comum, seja o Ronald Araújo, o zagueiro, entrando de centroavante no finzinho do jogo para tentar cabecear uma bola lá para dentro. Isso é uma coisa nova que o Hansi Flick, atual técnico do Barcelona, inventa com o Ronald Araújo. Mas ontem não deu certo. O Araújo perdeu 2 cabeçadas que poderiam facilmente ter sido gol, cabeçadas a última, inclusive, era para... A última era para terminar o jogo. Decisiva. Não tinha como errar essa bola. A Amanda até comentou, né, das trocas, assim, e durante o jogo, até antes, eu mandei no nosso grupo que, o Barça precisa de um 9, precisa de um zagueiro. Acabou que foi meio que rolou, assim, porque beleza, o Ferran Torres faz um bom jogo, a temporada dele é ruim, são 4 ou 5 gols no ano, e ele é um cara um pouco abaixo, mas ele joga muito bem a partida de terça-feira, assim, me surpreendeu bastante. Eu achei que foi bem, inclusive um gol impedido também, um gol... É verdade, dois gols, impedido. isso aí, e assim, pra mim ele joga muito bem, ele vai muito bem, e quando ele sai pra entrar o Lewandowski, que, é um puta jogador, baita jogador, perdão a palavra, né? Mas é um baita jogador e que entra mal, não adianta, ele tá mais senil, digamos assim, tá mais velho. E, cara, o Barça piora muito, o Yamal, que a Amanda trouxe, começou muito bem o jogo. E a partir das trocas, o Yamal murcha um pouco também. E o segundo tempo, que era pra ser mais de um Barça indo pra cima, propondo, cara, o Barça não tem tanta posse, o Barça não ataca tão bem e vai no Araújo tentar, assim. E, inclusive, né, a gente falou bastante um pouco até pré-programa sobre isso, que, cara, o jogo poderia ser diferente, não só pelas peças, mas também por quem ficou de fora. E aí, né, eu falo isso por quê? Porque eu sei que certa pessoa da mesa tem um dado e sabe nos falar muito bem sobre quem? Rafinha. Rafinha não esteve no jogo e Rafinha, te pergunto, Amanda, fez falta? Fez muita falta. Segundo os dados da nossa entidade, digamos assim, DataFoot, tem todos os dados da história. Ele mandou pra gente que sem Rafinha são 16 jogos e 5 derrotas. Com o Rafinha são 27 jogos e apenas 2 derrotas. E não somente em resultados, mas a gente pode dizer em estatísticas dentro do jogo. O Barcelona com o Rafinha tem um aproveitamento de 20% a mais do que sem o Rafinha, além dos gols sofridos e marcados. Com o Rafinha, são
2,81 gols marcados e 100 são 2,5, ou seja, já é uma grande diferença. E em gols sofridos, o Barcelona também sofre mais gols sem e com o Rafinha. Com o Rafinha são 0,85 gols sofridos por jogo e com ele são 1,69 gols... Desculpa, ao contrário. Com o Rafinha são 0,85 gols sofridos e sem ele 1,69 gols sofridos. Ele tem um Eu posso dar resultado uma incrível. lacrada aqui? Uma lacrada grande? Deve, por Deve, Fala com deve. a câmera, Lacrada. com a imprensa, tá? Quando o Barça, quero remontar, preciso correr atrás. Ai, Rafinha, cadê o Rafinha? Me ajuda, Rafinha. Mas quando não, bola de ouro, quem vai ganhar? Não tem Rafinha, tudo ia mal. Ano passado, Rafinha, bola de ouro, tá? Nossa, bola de ouro. Ficou em quinto, não teve campanha, não teve mídia falando, tem que ser ele. O Yamal, baita jogador, mas, cara, o ano do Yamal foi pior que o do Rafinha, tinha campanha. O Rafinha ficou em quinto, o Yamal em segundo. Então, assim, é o que eu falei. Quando, quero remontada, quero fazer não sei o quê, vem pro nosso garoto da Restinga. Mas quando é pra fazer campanha, não sei o quê, veja bem, né? Nosso bem garoto Yamal. Os brasileiros sofrem na Europa. Tem um essa histórico questão. aí. E mesmo assim, o Barcelona, sem o Rafinha, poderia ter ganho o jogo. Poderia, no final, mesmo com um a menos após aquela expulsão, né? Que foi toda uma loucura o lance. Primeiro foi um impedimento, depois foi uma expulsão. O VAR revisou diversas vezes. Mas eu posso dizer, mais uma vez, falando do técnico do Atlético de Madrid, que Simeone mandou muito bem nesse jogo. Simeone, no fim, o Barcelona podia passar umas 3 horas atacando, e não iria fazer o gol. Eu anotei, inclusive, enquanto eu tava assistindo o jogo, aos 84 minutos tem um ataque onde o Lamine Yamal é desarmado por 4 pessoas. Sim. 4 ao mesmo tempo. E quando a bola se mexia, iam 3. O Yamal, obviamente, tinha um tratamento especial, porque ele é o Yamal, ele era... Inclusive, talvez, tem uma provocação tem uma antes provocação do jogo, do né? Yamal ao Simeone pedindo pra ele ficar no Muito foda. mano a mano. Mas ele não... Capaz. O Simeone, obviamente, não arredou. O Simeone é o nosso clássico retranqueiro, né? Simeone, argentino, inclusive, eu acho que vem um pouco desse sangue, né? E, enfim, o Simeone tá tanto tempo no Atlético de Madrid, não conseguiu ganhar uma Champions League, ainda mesmo já tendo batido 2 vezes na trave recentemente. Ele tá tanto tempo no Atlético de Madrid que pode daqui a pouco ter uma festa de debutante. Aí é loucura. Aí é loucura. Mas enfim, talvez esse ano, como disse Mota, possa ser o ano do Simeone. O futebol, na outra chave, que a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre, é um futebol muito mais de ataque, mas o Simeone sabe muito bem mexer com isso. Ele sabe lidar com isso. Ele sabe Por muito isso bem mesmo lidar que eu com isso. aposto nele. Pode ser uma final tenebrosa. Se Simeone chegar na final, pode ser uma final Pode. horrível Então de tá, se assistir. então tá. Um 0 a Mas 0. feio é time não vencer. Exato. Feio é não vencer. Exatamente. Sabe o Isso que é que verdade. não foi feio? Não foi feio o PSG Liverpool ontem. Não foi Jogo feio? de Não ida. achou? Não tinha como honesto, ser feito também pro PSG, né? O jogo de ida foi absurdo, foi bizarro. Aí tu olha, 2-0 em Anfield, domínio francês, será? Cara, incrivelmente não, assim. Foi um jogo muito parelho. 70 minutos de Liverpool em cima quase, propondo, criando. Não faz o gol, evidentemente. E assim, depois eu vou ver com meus comentaristas, né? Temos até um aqui identificado, pelo visto. Mas assim, na minha visão, cara, o PSG acha o primeiro gol com o Dembélé, a bola de fora da área. E o segundo gol já é uma coisa... Já é uma coisa mais fim de jogo ali, um jogo meio solto. Mas, cara, eu fiquei surpreso, tá? Vi um pouco do jogo bom do Liverpool, tá? E eu quero saber do meu identificado aqui. Como é que tu vê essa partida? Bom jogo, Liverpool foi bem, não foi? Então, ao contrário do jogo do jogo da ida, tá bom? Que foi um jogo onde ficou muito barato pro Liverpool. O Liverpool podia ter levado facilmente ali uns 5 gols, sem exagerar muito. Esse jogo eu pensei que realmente eles vieram pra reverter o placar, viu? Vieram pra reverter, não conseguiram, né? Reverter em gols, então ficou aí então com o PSG a classificação. Dembélé se mostrou muito bem, melhor do que no outro jogo, onde ele não foi a principal estrela. E então eu diria que o Liverpool ele trouxe mais garra, parece, do que o jogo da ida, entende? E veio um jogo mais truncado. Eu pensei que fosse um jogo já decidido, tá? E com a lesão ali do Ekitike. Exatamente. Eu dou como destaque para essa partida a lesão do Hugo Ekitike. É uma baixa forte na seleção da França, ele lesionou o tendão de Aquiles, e segundo as pesquisas, essa lesão tende a tirar um jogador, tem um tratamento que dura de 9 a 12 meses. Então a gente vai ter ali um período próximo a um ano sem Hugo Ekitike. É um problema pro Liverpool e é um problema pra França. E daí entra o Salah no jogo, né? Que não fez um bom jogo, eu acho, novamente. Não vive um bom momento e não sei se fará mais algum bom jogo pelo Liverpool. O Salah, ele teve uma temporada muito boa no passado. O Salah vinha... E o Liverpool vinha de uma temporada muito boa que eles tiveram ano passado.
Mas esse ano o Salah não encaixou, contanto que ele inclusive já até anunciou a saída dele do Sim, Liverpool, que uma foi crise de surpresa absurda. pra muita gente, porque Salah parecia até que ia se aposentar no Liverpool. Mas Salah não entra bem no jogo, não entrou bem em nenhum confronto dessa Champions League até agora. O Liverpool, inclusive, é uma leve surpresa de que ele tenha chegado tão longe. Não faz boa temporada na Premier League também. Mesmo tendo um bom jogo, esse Liverpool desaponta. É um ano bem abaixo, assim. É um Liverpool que investe muita grana, traz Florian Wirtz, traz Isaac, que jogou ontem, traz Ekitike. São muitas peças, vende um título e o trabalho do Arne Slot é muito abaixo. É até o que eu falei no jogo, da minha percepção. A gente vê os números assim. O primeiro jogo era bizarro, assim. Era PSG 20 chutes, Liverpool 1, 2. E, cara, ontem foi um jogo bom do Liverpool, assim, como eu comentei. Até a Amanda tava falando no pré-programa, assim, sobre. E, cara, o Liverpool vai bem, o Liverpool ataca bastante, cria bastante. Salah em campo até, não sei se foi tão bem, tão mal. Tem um pênalti que depois é anulado. E, cara, bom jogo, assim, de se ver. E bem anulado? Bem anulado, não, foi nada. Aquele contato, aquele empurrão, assim. Jogo de corpo. Assim, até falei de bom jogo, né? Eu queria trazer também o principal jogo pra mim da Champions, o melhor confronto de todos. Melhor. Assim, Geracional. espetáculo. Geracional, tá? Não vou mentir. Até o Mota falou, cara, quando eu tivesse, 63 anos, né? Vulgo daqui a 2 anos, porque sou velho, infelizmente. Mas daqui a uns 2 anos, quando tiver meus netos, minha família já, cara, eu vou contar a eles que eu assisti a Arsenal Sporting. Olha, que espetáculo, show de futebol, arte, assim, Arteta Ball ao extremo. E assim, de um Arsenal que vive um grande momento da Premier League, de certo, né? E que, se Deus quiser, fim de semana, vai perder pro City e vai acabar essa mamata. Tá zicando o Arteta? Tá zicando o Por quê? Arteta? Qual que é o seu problema? Enfim, não gosto, não aceito. Identificado. Cara, se Identificado perde pro contra o Manchester Arsenal. é crise, tá? crise esse Agora jogo. falando um pouquinho sério, Pode confirmar. também não vi esse jogo, preciso ser honesto, eu não vi esse jogo. Mas, vendo os melhores momentos e vendo os dados depois do jogo, o Sporting fez um bom jogo. O Sporting poderia ter passado com um pouco mais de sorte, inclusive acerta uma bola na trave. Mas é um jogo que não tem tantos grandes momentos. A gente, inclusive, nem separou um vídeo de melhores momentos, porque talvez não tenha melhores momentos. Piores momentos. A gente poderia ter separado piores momentos para esse jogo e talvez a gente tivesse um bom tempo para falar sobre eles. Mas é um jogo de futebol. Não tem muito o que falar. De acordo com o Bruno, é o jogo da rodada. Eu acho que eu até discordo disso. É um Mas jogo vou da pensar um Champions, pouco. inclusive. O jogo da Champions, o melhor jogo da temporada. Mas o Arsenal realmente vive um momento de crise. O Arsenal está em liderança da Premier League, mas talvez esses dias estejam contados. Talvez. Pois se o City ganha todos os jogos... Cara, o que tu não gosta do Arsenal? Qual é essa explicação, Assim, explicação eu disso? sou a favor do futebol arte e o que está sendo praticado pelo suposto time não é futebol arte. Mas até falando de futebol bom, assim, cara, eu brinquei bastante, mas, cara, o Sporting fez um jogo bem honesto ontem, tá? Eu depois parei pra ver de noite, me dei o trabalho. E, cara, fez um jogo bem honesto, é um time bem treinado, perde, né, o Rubem Amorim no passado e dá uma bagunçada, mas, cara, esse ano veio bem organizado e poderia tranquilamente ter passado, viu? Mesmo jogando fora de casa, perdendo em casa. É um confronto muito equilibrado. Como eu falei, eu até cheguei a comentar com a equipe da produção, quando a gente se reuniu depois da rodada da ida. Foi um jogo que até me surpreendeu, porque não foi um futebol feio. Não foi. E tava muito em aberto. Mas, conforme já previsto, a gente teria um jogo próximo de morno. Não vou dizer que morno por completo, porque teve uma coisa aqui. Não mas existe jogo de morno, quartas de jogo final morno. de Champions que é bom. No segundo tempo, até o Arsenal, pelo que eu vi, teve exatamente. mais chances. Sim, ali, sim. principalmente no início do segundo O tempo. Sporting errou em não ter feito em casa, na verdade, É. né? Porque a gente sabia que ele chegava com muito mais pressão, obviamente. Talvez o Arsenal também tenha pego da metade pra frente do jogo, entendendo que tava mais ou menos ganho, não tenha se arriscado tanto, considerando que tem o jogo que decide a Premier League antecipadamente. Sim. Contra o vive um caso Manchester à City parte. esse fim de semana, meio-dia de Exatamente. domingo. O Jogaço. Arsenal depende de si só pra ser campeão da Premier League, assim como o City. O né? City também depende. Mas dependendo do Arsenal, ele não quer, né? Então, Assim, O o Arsenal Arsenal não vem- tá há anos batendo nessa porta e não conseguindo, perde de maneiras vexatórias, muitas vezes comparado ao Botafogo de 2023, aqui no Brasileirão, que é um time que consegue chegar na porta da glória e no último segundo cai até do G6. O Arsenal tem tido esse papel na Inglaterra há alguns anos já. O Arsenal especificamente de Arteta, né? E esse ano talvez seja diferente, talvez não. Esse jogo não convenceu e mostra que provavelmente não seja diferente. Provavelmente o Arsenal vai seguir sendo o Arsenal que a gente conhece. Mas o Arsenal não vem mal na Premier League, tá? Eles têm 4 vitórias, acho que perderam o último contra o Bournemouth, não me lembro, certo? Perderam em casa, isso. É isso aí. Os últimos E esse foram jogo que 4 ligou o vitórias, alarme. só esse derrota. O Manchester vem de, acho que 2 vitórias, 2 empates, City agora com uma 2 jogos a vitória. menos, né? City com 2 jogos a menos e tem 6 esse pontos detalhe. atrás. Tem esse detalhe. Então E confronto direto. Confronto. Se o City ganhar esses 2 jogos, que Confronto direto vai definir. confronto direto define. Enfim.
É isso aí. Teve esse jogo. Um jogo. Teve esse jogo. Que E definiu o adversário do Exato. Atlético. definiu o Resultado adversário do esperado. Atlético, verdade. Resultado esperado. Esperavam sim, já que o Arsenal viesse a se Viesse a classificar. passar. Mas assim, falando em confronto direto, né? Existe um confronto bem direto entre o meu gosto por futebol e uma partida que eu assisti esses dias, assim. Estava em casa, né? Abri o Instagram, Thiago Leifert diz, eu acho que vai ser 8-0. A outra pessoa, vai ser 4-1. Estamos falando do quê? Sul-Americana de Santos. Peixe. Santos, nosso peixão. Peixão não deu bem. Pois é, a Sul-Americana ela é uma Copa que para os times brasileiros parece ser impossível. É uma A gente vive Copa um ciclo. vive não um leva a ciclo sério. absurdo Não leva a sério. de descaso dos times brasileiros com a Exatamente, Sul-Americana. descaso. A gente já tinha visto isso na rodada passada. E nessa rodada a gente vê isso mais uma vez. Teve um jogo bizarro entre o Vasco e o Audax italiano, onde o Vasco foi garfado, mas igual perdeu para o Audax italiano. Tem uma dúvida, o quão garfado foi o Vasco? Olha, a torcida do Vasco reclamou muito. Teve um lance que, assim, até foi de certo azar, por causa que foi uma falta, uma disputa entre o JP, que foi o expulso, mas ele levou um amarelo. Então esse lance não pôde ter sido revisado no VAR. Segundo cartão? Foi o segundo cartão, que ele tinha levado aos 18 minutos e de novo aos 34 do primeiro tempo, também já ditou ali o jogo, que foi um lance, uma disputa que ele leva um pisão no pé e o árbitro interpreta como uma falta dele. Os jogadores do Vasco ficaram revoltados e com razão, obviamente. Mas não justifica o resultado, desculpa. Fazendo o dever de casa. Não bem feito, justifica não. o resultado. Nenhum desses resultados. Nenhum dos dois. Talvez o único resultado que seja realmente justificado é o São Paulo ganhando do Higgins, igual 2-0 contra o Higgins. Deveria ser Dá pra crise. dizer que o Grêmio também, né? O São Paulo e o Grêmio fizeram bem feito o dever de casa, mas o Grêmio... Não, mas 1 o a 0 Grêmio, apenas pergunta para time os identificados do Papo de Cancho o que eles acharam desse jogo do Grêmio, Então, tu vai ouvir coisas... Então, tu com vai a turma do ouvir Alegrete. Jogo pra ver difícil, o que- tá? o que eles um jogo tenso do Grêmio, um jogo que não deveria ser... ter esse nível contra um time que eu não sabia que existia até semana passada. Que vem confirmando o trabalho do Luiz Castro também, né? Que Vem não tá mostrando que esse trabalho não vai muito pra frente. Mas a gente não vai falar muito de Grêmio Não, agora, porque esse já é o trabalho do não é nosso nossa outro função. programa. Então a gente vai deixar pra eles, que eles provavelmente têm muitas coisas a dizer sobre este jogo do O Grêmio. conteúdo tem. O que a gente precisa falar, porque é impossível não falar, é Santos e Recoleta Futebol Clube. Santos desaponta. Mais um jogo na Sul-Americana em que o Santos consegue desapontar. Talvez não parecia que ia mais fundo esse buraco. Esse Pode buraco mais. vai Pode mais mais, fundo. inclusive. Tomara que vá. Porque Ah, o por Santos empatou com o Recoleta Futebol Clube. Bruno Guzzo, tu conhecia o Recoleta Futebol Clube? Cara, detalhe, não só o Recoleta Futebol Clube, tá? É um catado de reservas deles. É um catado de Tipo assim, reservas do Recoleta Futebol Clube. Do que eu... Assim, ó, honesto. Sou um cara que, ó, eu sou honesto contigo, meu telespectador, tá? Sou honesto, sou do povo, entendeu? Não vou mentir pra ti. Eu não conheço o Recoleta, mas assim, pré-jogo fui ver o time, a escalação, fui ler um pouco sobre... E assim, ó, conheço os jogadores? Não conheço. Mas, pelo que me disse o meu grande DataFoot, cara, o time do Recoleta, tá? Não era titular, não era nem tão reserva, tá? Era um reservaço. Então, assim... Tanto que, pô, tu vê pré-jogo, tem nosso Thiago Leifert, o pessoal do Pato, que transmite no SBT. SBT ou Record? SBT, porque o Pato é sogro não, cunhado, enteado. Informação! O Pato é parente do Silvio Santos, tá? Eu não sei essas coisas familiares, mas ele é parente, ele namora, casado com a filha do Silvio Santos, Sim, da do família rei. real. Só que assim, o que acontece? Fui ver na pré-jogo ali, Thiago Leifert, não, 8-0. Pato, 3. Sim. A outra moça, 4, meu amigão. Porque o Santos 1 a 1. veio titular para este jogo. O Santos Queria tinha, ganhar, queria levar pra entre frente. eles, Neymar e Neymar Gabigol. veio pra jogo. É. Neymar veio para jogo, inclusive teve gol. Teve gol do Neymar. E Como é que o Neymar faz quando faz gol? Assim? Assim. tiveram algumas coisas desse jogo que marcaram muito na imprensa essa semana, além só do fato de existir um Recoleta Futebol Clube E empatar com o Santos de e Neymar. empatar com o Santos Neymar. Importante. Antes do jogo, o presidente do Recoleta Futebol Clube, um tal Luiz Vidal, polemizou porque ele disse que iria ser relacionado e entrar em campo para jogar contra o Santos. Isso é incrível. Não é que é um Sim. reservão, eles estão catando a diretoria do time Isso para é jogar contra o incrível. Santos. Cara, acho isso que é é o muito Romário. legal, muito coisa de FIFA. Acabou reservado. É muito, agora, exatamente agora é que nem diretoria. a diretoria já Bota entrando o em diretor campo, de imagina. comunicação pra jogar. Não, exato, bota... bota a Leila pra jogar pelo Palmeiras, não dá, é inacreditável. É incrível. Aliás, tá, queria fazer um destaque aqui. Nossa produção, tá? Quem critica aí a produção do Papo de Cancho, né? O outro apresentador, né? Que tem nome de cidade interior, fala a produção mal, critica eles. Entretanto, a produção me disse aqui, ó. O jogador Alexandre Pato, tá? É casado com Rebeca Bravanel, filha do Silvio Santos, tá? Então aqui, ó. Produção, Agora sim. Informação. muito obrigado. Agora sim. E o Neymar, hein? Bom,
Chega o Neymar. E o Neymar? Só Gente, continuando. Obrigado por essa informação muito necessária Tive para o que nosso dar. programa. Relevante. O presidente acabou não jogando, mas quem entrou em campo foi o filho do presidente. Que incrível. Ah, Que, sim. que também é outra coisa completamente bizarra, botar o filho do presidente pra jogar contra o Santos de Neymar e esse time empatar com o Santos de Neymar. E falando tanto em Santos de Neymar, Neymar também polemizou nessa partida. Neymar teve uma cena muito bizarra após o jogo, onde ele foi criticado de um jeito bem pesado pela torcida do próprio Santos. Meio que censurando palavrão. O que foi dito a ele? Bom, o Neymar foi provocado pelo seu peso. Pediram para o Neymar treinar mais, disseram que o Neymar está, entre aspas, gordo. Rechonchudo também. Foi uma escolha de palavras bem criativa. E Neymar, que naquele momento estava dando uma entrevista para a televisão aberta, retruncou e falou mais para o torcedor do Santos. Pediu para o torcedor do Santos entrar no lugar dele, inclusive, o que é uma coisa... Assim, eu adoraria ser Neymar, pessoalmente, eu não sei vocês. Enfim, Neymar polemizou muito nessa partida. E mais uma vez bota dúvida no projeto Neymar Copa, que até semana passada parecia estar melhorando bastante, até com um comentário do Ancelotti Sim, uma sobre... entrevista do Ancelotti Falando ao sério equipe. sobre isso, essa é a questão. Tipo, um jogador que quer entrar na seleção, que quer provar que ainda pode jogar bola, eu acho que Não pode discutir? não é uma situação... Não é pode uma- nem não não. é. Sim. Se Não o é o Santos ideal. tivesse Se ele feito tivesse bem, 10-1 no Recoleta, ele poderia falar o que ele quisesse Mas pra assim, torcida do não Santos. seria uma situação agradável a se colocar. A gente tem que tratar isso de uma forma séria de fato. Porque o Neymar ele já vem fazendo toda uma. A gente vê que tem uma preparação não só na parte física dentro de campo, mas também fora de campo, por meio do seu canal do YouTube. Ele vem se preparando para poder. Que tá criando um movimento, vem fomentando Ele um cria um movimento. movimento, ele cria um movimento Já existe um forte. movimento de Neymar na Copa, a gente viu isso nos jogos da última data FIFA da seleção, onde o público realmente gritou pelo nome do Neymar. E, cara, um jogador desse nível não pode se colocar numa situação desse tipo, principalmente como torcedor do seu próprio clube, entende? Em rede aberta. É, um torcedor que quer apoiar o clube e paga o dinheiro. Enquanto tenta melhorar a própria imagem e a reputação e merecer uma vaga na Copa, né? Porque é muito sobre merecer. Na última semana a gente teve uma entrevista do Carlo Ancelotti ao jornal L'Équipe da França, onde ele disse que o Neymar realmente está melhorando muito a sua forma física. O Neymar realmente está no caminho certo e que se ele continuar assim, grandíssima chance dele ser realmente convocado. Então, porque ele é um jogador, o Ancelotti realmente reforçou que o Neymar é um jogador realmente decisivo, de nome, tem história na seleção, então é sempre importante ter jogadores assim dentro do nosso quadro de jogadores. Se fala e logo tanto... após isso, ele fazer isso... Já se falava tanto sobre Neymar nessa última semana que até foi tópico de uma entrevista do presidente, onde o presidente Isso, do Brasil Luiz disse Inácio. que o Ancelotti ligou O para ele. Nine? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que Ancelotti ligou para ele perguntando pessoalmente se A deveria levar o opinião Neymar dele. ou não para a Copa. Então, é um tópico de interesse nacional e internacional, e o Neymar, assim, opinião minha aqui, e acho que editorial da mesa no geral, não poderia se comportar da forma que se comportou nessa partida. Principalmente como eu poderia dizer assim, um líder de uma Líder, os seleção. jogadores da de seleção. jogadores jovens e que podem se inspirar nesses comportamentos, que não é saudável. É, a única pessoa que ganha com esse comportamento do Neymar, né? Com essa forma dele de lidar, é o cara que imita ele. E assim, O cara que imita o Neymar. Genial. aquele cara é gênio. Gênio, Ele assim, é um ó. gênio. Muito bom imitador. Sim, esqueci o nome do querido. Não lembro o nome do querido, mas Assim, um ó, abraço ao cara Vi um que vídeo imita o Neymar. agora dele imitando a entrevista do Neymar. Se eu te pergunto, parece? Não parece. Não parece, mas parece. Mas é igual. Mas ele manda bem. Exato. Não É parece, igual. mas é igual. Não parece mais igual. Enfim, as informações dessa partida, incluindo o nome do presidente Luiz Vidal, um agradecimento ao DataFoot, mais uma vez, grande amigo da produção, faz parte do Papo de Cancha também. Segue lá no Twitter, acho que tu provavelmente já segue. Enfim, a gente tá chegando ao fim do programa. Triste, a gente poderia passar mais meia hora falando desse jogo incrível do Recoleta e do Santos. A gente não poderia, já falamos tudo que podia falar. Mas agora vem uma parte muito divertida do programa, o Palpiteco. Gosto do Palpiteco. Cara, aí ó, vamos falar. Trouxe Eu e o aqui- Bruno acertamos, tá? Assim, ó, não foi ao ar, tá? Por questões, mas assim, tá? A dupla Bruno e Amanda cravou o placar De um jogo, mas de um assim, jogo. De um dos 4 dos jogos que foram Mas cravamos, disputados. entendeu? Foi importante é dito. cravar. Importante cravar. Eu, pessoalmente, tá bom, falei que meu nome estará no top 3 ao final dessa Champions. E deixo claro que estará. Acertei todos os classificados. Não acertei nenhum placar. Não acertei nenhum placar. Mota, tu que é... 3 e 3 4. de 4 eu sou. Tu que quer ser top 3 dos 4, tá? Eu quero Certamente. saber teu placar, teus palpites pra estes belos jogos. Certo. Começo pela Champions ou os jogos da próxima rodada dos Vamos primeiro pra Champions, porque esses jogos aqui precisam de um pouco de explicação. Certo. Esses jogos aqui, a gente já falou um pouco desse confronto aqui, Manchester e Arsenal. Ele pode definir a Premier Definir a League. Premier League, exatamente, Quem ganhar esse importantíssimo. jogo provavelmente vai ser campeão da Premier League. Aqui embaixo tem Chelsea e Manchester United, que não decide muita coisa, mas Vale um jogo, G4, é um G5 jogo. ali. Tem nome. É um jogo pesadíssimo, duas camisetas que pesam toneladas. Sim, e aqui claro. desse lado eu separei as semifinais da Champions League.
Bayern de Munique e Paris Saint-Germain e Arsenal e Atlético de Madrid. Certo. Eu peço pra Amanda começar. Eu? Traz pra gente. Tá, seus calma, Pipocou, calma que pipocou. eu vou trazer o meu conhecimento agora, porque eu vou calma. cravar os 4, tá bom? Tá, não é porque eu tô de Bayern que eu vou falar que o Bayern vai ganhar, mas o Bayern vai ganhar. Vai ser 3-1 pro Bayern. 3-2. Isso é jogo de ida ou... Pois é. No jogo de ida. A gente vai- Jogo de ida, tá? vamos Vamos gravar fazer o jogo de ida. tá, Vamos gravar o pode jogo de ser. ida. Ah, tá, Não, beleza. faz o seguinte, vamos cravar quem passa e quando chegar no jogo Ótimo. perto a gente faz pra cá. Tá, vamos gravar Ótimo. quem passa. Perfeito. Isso. Bayern passa. Bayern então, passa, então. Bayern passa. Bota. Ah, tá. Cada um vai falar? Ah, faz Vocês tudo, faz sabem. tudo, faz tudo. Tá, então Faz vamos tudo, lá. pode O tudo. Bayern Vai, passa, tranquilo. vai Acho que temos passar. tempo O Atlético vai passar. Vai ser a final Bayern e Atlético. É isso aí. E ali também... Aqui eu os- quero placar. Placar? Aqui tu vai brilhar semana que vem. Cara, aí eu acho que vai ser jogo histórico, tá? 3-0 pro Manchester. Gosto disso. 3-0 Gostei pro muito. Manchester. Bom Pra palpite. fundar Coragem, o Similar Arsenal. ao- Coragem. similar. Pra afundar o Arsenal. E, nossa, não tô gostando muito do Arsenal. Sinto muito, torcedores do Arsenal, mas é isso aí. E eu acho que vai ganhar o Chelsea, tá? Estevão, talvez. Tá? Quero gols. É isso aí. Foram bons palpites. Bons Bons palpites. Posso? Tua vez, Me permitem? mano. Me permitem? Manda. Por gentileza. Aproveita. Eu vou trazer aqui, eu defendo fortemente, tá bom, meus palpites até o jogo da volta, mas eu já garanto, tá bom? O PSG ele passa do Bayern. O PSG passa Olha. do Bayern. Caraca. O Bayern não vai aguentar a força francesa. E não é por isso que eu tô com a camisa, eu sou um grande entusiasta, tá bom? Acontece. Deixando claro. É opinião isenta, eu sou muito entusiasta do futebol europeu. E o Atlético vai enfrentar o PSG na final. Vai. Tá bom? A final, a minha opinião sobre a final, eu já tenho, mas eu deixo pra depois. Deixa pra depois que a gente Os precisa de jogos- conteúdo. A gente precisa de Exatamente, conteúdo. eu trago conteúdo pra vocês. E sobre os jogos do próximo final de semana, eu não tenho dúvidas que o City vai com tudo pra esse jogo. E eu acho que o Arsenal passa por um momento mais duvidoso do que o City. Confio na capacidade ofensiva do City. Eu acho que o City faz realmente tranquilamente um 3-1. 3-1. 3-1, tá? Bom- Eu acho que o bom Arsenal palpite. não passa despercebido. Bruno Guzo. Tu pode ir? Eu Não, posso pera, ir? tem Mas sobre outro o ainda. Chelsea, eu não Ah, falo faltou. sobre o Ah, Chelsea. é verdade. Sobre o Jogaço. Chelsea, cara, vai ser um baita jogo, 1x0 pro Chelsea. 1x0 pro Chelsea. 1x0 pro Baita jogo, Baita 1x0 é uma baita Me pegou frase, essa né? aspa. Querido, 1x0 é Boas goleada. aspas isso aí. Bruno? Assim, ó. Eu vou com a Amanda, passa o Bayern e passa Atlético de Madrid. E, cara, no fim de semana, tá? Eu tô na linha dela, assim. É go big or go home, tá? Eu não vou no 3x0, mas, irmão, 2x0 pro City, tá? Nosso Ah, mas grande é bom também. O'Reilly. Bruno, o que é um O'Reilly? Boa pergunta. Mas, cara, vai da City tranquilamente. E, cara, né, um contraponto aos meus colegas, eu acho que o United ganha no fim de semana. O Chelsea não vive um momento muito bom, não vem de bons resultados, né? Fiz a pesquisa, vi meus jogos. Mas dá United, viu? O United fica mais perto ainda da vaga na Champions. E é isso aí, cara. City será campeão inglês. Clavo é foda, né? Cravo aqui. Clava aqui. Então, meus palpites aqui pra fechar o programa, já estamos quase sem tempo. Então vou bem rapidinho, tá? Bayern passa do Paris, Atlético passa do Arsenal. Final, Bayern e Atlético. Tá difícil aí, Bruno? Murchou aqui. Murchou aí. Nesse fim de semana eu vou contra a maré, eu vou contra essa levada editorial da mesa aqui de que o Manchester vai ganhar do Arsenal. Eu acho que o Arteta Ball, a retranca, o futebol feio vai prevalecer, porque é o futebol que eu conheço e o Vai. futebol que eu gosto. Pode ser. 1x0 pro Arsenal, Arsenal campeão da Premier League. Depois de anos tentando, Histórico. Arsenal campeão da Premier League. O climinha pós-programa aqui vai ser lindo. Entre os Chelsea dois vai hosts. ser lindo, vai ser lindo. Amanhã procurem notícias sobre, vai estar em todos os grandes noticiários do Brasil. Pra terminar, Chelsea e Manchester United. O Manchester United vem melhor depois da saída do Amorim. Eu acho que pode sim vencer do Chelsea, 1 ou 2x0. Vou cravar no 2, vou ter coragem. E é isso então, fechou todas? Fechou todas. Perfeito. são bons Assim, a Guiche, né? Finaliza o episódio. Se tu gostou, curte, compartilha, comenta, né? Diz o que tu quer ver de história, o que tu quer ver de jogo, o que é para ser assunto aqui. É isso aí. Deixa teu comentário, teu likezinho, compartilha, por favor, né? Projeto novo começando. Theo, quer dar uma palavrinha? Não, eu acho que é só isso. Mostra até pros teus amigos que não gostam de futebol, mostra pra tua tia, mostra pra tua avó. A gente é querida, a gente é legal. Independente dela saber o que é um Arsenal ou não, acho que a vovozinha vai gostar do programa. E é isso, vocês têm alguma coisa, comentaristas? Não, agradecer aí, foi um bom programa. Agora é só esperar pelos próximos que vão ser cada vez melhores, com certeza. Perfeito. Ótimo programa, sempre um prazer estar aqui ao meio dessas lendas e das próximas que aparecerão nos próximos programas, tá bom? Já segue aí, segue no Instagram, muito importante, bastante conteúdo por lá. Papo de cancha no Instagram, bem lembrado. Papo de cancha no arroba Instagram. Papo de Que vai Cancha, sair manda pra conteúdo, amigo, então tá bom? Vai fiquem sair bastante ligados. conteúdo, então assim, reposta, manda pra amigo, no Stories, comenta e eu sei que vai ser um prazer pra você acompanhar essa jornada. Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem. Baita, Tchau. valeu.